Eu tenho uma pergunta para você. Será que você tem vida no altar de Deus? Não é uma pergunta interessante? Antes que você me responda falando que sim, eu quero que você vá comigo agora lá para o livro de Êxodo e vamos ver se realmente nós temos uma vida no altar de Deus. No livro de Êxodo, a Bíblia mostra o arrebatamento do povo hebreu da terra do Egito, da terra de escravidão, para em direção à terra de Canaã. Só que antes de chegar em Canaã, a Bíblia mostra que eles passaram pelo deserto. E justamente naquele deserto, quase 3 milhões de pessoas puderam experimentar as ricas e maravilhosas providências do Senhor. Só que para o seu povo, Deus não queria que o seu povo apenas o conhecesse como Deus, Jeová Jireh. Deus queria estreitar esse relacionamento. Deus queria aumentar essa comunhão entre o seu povo e o próprio Deus. Então o que Deus faz? Deus soluciona trazendo um projeto chamado Tabernáculo do Senhor. E dentro daquele tabernáculo, que era um tabernáculo móvel, colocou-se 6 utensílios para que através dos sacerdotes pudesse assim o povo se achegar para Deus. E uma das ordenanças do Senhor para o povo hebreu é que todos tinham que comparecer a um altar, chamado altar do holocausto, que estava posto justamente na entrada do tabernáculo, chamado lugar átrio. Ali no átrio, todos tinham que comparecer. Quem tinha muitas condições ou quem tinha poucas condições. Mas, para se chegar naquele altar, não podia vir de mãos vazias. Tinham que ofertar o seu melhor para Deus. Agora, o que eu acho interessante é que o Senhor deu as medidas do altar do holocausto, os materiais que foram utilizados para a construção. Só que a Bíblia nos dá um detalhe profundo. A Bíblia não manda, ou a Bíblia não diz que o Senhor mandou Moisés construir degraus para chegar no altar. Se o acesso ao altar não foi por degraus, foi pelo quê? Sim, a própria tradição judaica, ela sustenta que o acesso para o altar do holocausto foi através de uma rampa, que tinha aproximadamente 4 metros de altura no seu ápice e 16 metros de extensão. Então, o acesso para o altar de Deus tinha que ser através de uma rampa. E aqui eu tenho 4 verdades que mostram para mim e para você se nós realmente temos vida no altar de Deus. Sabe por quê? Primeiro, para subir ao altar, se é por rampa, exige, sabe o quê? Exige força. Sim, a força é maior pela rampa, porque subir ao altar por rampa é mais difícil do que por degraus. Então exige de nós força. A vida no altar de Deus gera para dentro de nós força. Força para quê? Força para vencermos o maior vilão que existe, que somos nós mesmos. Talvez você está aí pensando que o maior vilão é Satanás. Satanás é o inimigo derrotado. Ele pode ser o arqui-inimigo da igreja, da humanidade, mas ele é o inimigo derrotado. O nosso maior vilão somos nós mesmos. A famosa natureza caída dentro de nós. E para vencermos as concupiscências carnais, para vencermos desejos descontrolados, precisamos da força. Agora, não da força do homem, porque nós mesmos não temos força suficiente em si mesmo para poder vencermos a natureza caída. Então precisamos do quê? Precisamos daquilo que Paulo falou lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Paulo está terminando a carta falando o seguinte: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo estava explicando ali sobre a batalha espiritual e estava mostrando para nós que nesta guerra, a força do homem, para que serve? De nada. Então ele diz para a igreja que é necessário um fortalecimento no Senhor. Então aquele que tem vida no altar, ele tem força que vem do Espírito de Deus. Segunda verdade, para subir aquela rampa até o altar de Deus é necessário equilíbrio. Sim, equilíbrio. A rampa, por que era necessário equilíbrio para subir a rampa? Porque na rampa não se tinha corrimões, não tinha guarda-corpo. Então você tinha que subir com equilíbrio, porque se você não tivesse equilíbrio, devido a ser íngreme,
cairia-se do altar e se machucaria. Quem tem vida no altar de Deus tem equilíbrio. E um dos principais equilíbrios é aqui, a mente. O equilíbrio psicológico, o equilíbrio dos nossos pensamentos, o equilíbrio da nossa psique. Quando nós vemos Salomão escrevendo em Provérbios 29:11, olha o que Salomão diz. Salomão fala o seguinte: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio, ele domina-se. Salomão está mostrando aqui que a ira, quando domina, ela torna o ser humano tolo. Mas a sabedoria, sim, a sabedoria numa pessoa equilibrada faz ela dominar-se. Isto é equilíbrio. Quando o apóstolo Paulo manda sua segunda carta para Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 7, quando ele mostrou para Timóteo que era necessário perseverança, sabe o que ele disse? Ele falou: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu poder, amor e equilíbrio. Pessoas que têm vida no altar, elas são equilibradas. Se porventura há um descontrole nas suas emoções, você está fora do altar. Então o altar está te chamando. Terceiro, para subir aquela rampa era necessário, melhor dizendo, estabilidade. Sim, estabilidade. Começou numa força, continua estáveis. Quando eu falo de estabilidade, estou falando que pessoas que têm vida no altar de Deus, elas não passam um mês no altar do Senhor e 3 anos afastados. Uma semana de poder e avivamento, 3 meses de frieza, de descontentamento, nada disso. A vida no altar de Deus gera para nós estabilidade, contentamento, alegria. Sim, a estabilidade provém desta comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se vocês forem ver Josué 14, versículo 11, vocês vão perceber que lá estava, diante de Josué, Caleb. Caleb disse para Josué que esperou ali anos e anos para poder tomar posse das vitórias que foram proferidas por Moisés. Passaram-se entre 40 ou 45 anos, mas ele disse para Josué: Josué, tal era a minha força como é agora. Ou seja, eu sou estável. Eu estou esperando a realização da promessa, mas eu não estou sem estabilidade. Eu mantenho a mesma força. Quem tem vida no altar de Deus precisa ter estabilidade, posicionamento. E por último, para subir aquela rampa, precisa-se de constância. Não tem como parar no meio da rampa e falar: vou dar uma descansada. Não tem, porque é íngreme. Se começou-se uma velocidade, continue. Mas e se a velocidade diminuir? Não importa. A velocidade ela pode até diminuir, mas o que não podemos é parar. Vida no altar de Deus é vida de constância. No Evangelho do Reino, no Evangelho de Jesus, a importância não está se eu estou correndo, se eu estou andando ou se eu estou rastejando. A importância é se eu estou sendo constante. Lá na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo disse no capítulo 15, versículo 58, sabe o que ele falou? Ele disse o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, no Evangelho do Reino, alguns priorizam velocidade e se esquecem que nem todo dia corre, nem todo dia você está voando, nem todo dia você está correndo, nem todos os dias você está feliz e alegre. Existem momentos que você está se rastejando, que você está lá triste, mas você está constante. A vida no altar garante constância. Eu te pergunto de novo, e aí? Você tem vida no altar de Deus? Então, se você tem vida no altar de Deus, você tem força, equilíbrio, estabilidade e constância. Medita nessa palavra aí, e eu quero que você jamais se esqueça: nós nascemos para vencer no nome do Senhor Jesus. Pastor Ismael Ramírez, teu motivador.